Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Dividendos no Bolso, onde o nosso foco aqui é ser buy and hold, não vender ações, comprar ações, fundos imobiliários e viver disso ao longo do tempo lá na nossa aposentadoria, e isso é um plano previdenciário. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Se você já é inscrito, gostou desse vídeo, enfim, o que você está fazendo aqui, dê o like nesse vídeo aqui, que isso vai deixar a gente bem contente e bem animado, beleza? Bom pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui uma questão bem legal, né? Algumas pessoas me perguntaram no âmbito pessoal, profissional, quanto que eu tenho ganho e se realmente vale a pena investir em fundo agro, né? Os chamados de FIAGROS. Eu tenho alguns vídeos no canal, como vocês podem ver aqui, eu fiz uns 5 vídeos aproximadamente aqui, ó. FIAGRO colhendo dividendos direto do campo, RZAG11, falando um pouquinho mais sobre esse fundo, DCRA11, AAZQ11, né, VCRA11 e o CPTR11, são fundos bem bacanas aqui na carteira. Hoje eu vou falar especificamente de 4 fundos agro que eu tenho na minha carteira, chamado de FIAGRO, que eu quero comentar com vocês aqui quanto que eles têm me pago ao longo desses últimos meses, que é desde quando eu tenho a aquisição deles na minha carteira, que não é muito tempo, faz mais ou menos uns 12 meses que eu tenho esses FIAGROS na minha carteira, e eu quero compartilhar com vocês aqui como que funciona aqui os ganhos, né, o que eu tenho de ganho neles. Tem muita gente que não conhece o FIAGRO, e eu quero comentar com vocês aqui quanto que eles estão pagando, pra gente ter uma ideia, uma noção, né, que a gente fica sempre preso em fundo de papel, né, os FIAGROS também são fundos de papel, né, alguns realmente investem ali em silos, né, para poder fazer armazenagem de grãos e tal, mas eu quero contar para vocês aqui a questão dos FIAGROS, né? Falar um pouquinho mais de ganho, porque eu fiz um vídeo falando um pouco mais da questão de relatório gerencial, e agora ao longo desse tempo tem virado, é legal, é bacana. O que eu tenho achado sobre investir em fundos imobiliários do agronegócio? Eu separei aqui os 4 fundos imobiliários do agronegócio, que é FIAGRO, que eu tenho em carteira, né? Eu tenho o VGIA11, eu tenho aqui o DCRA11, também tenho o RZAG11. Então esses fundos, pessoal, eu estou usando aqui o site do Investidor 10, que eu tenho a versão paga dele, eu não sei como funciona a versão free, tá? Mas eu consigo ver esse tipo de análise aqui. Então o que eu trouxe para vocês aqui? O valor que eu tenho investido neles, eu tenho uma planilha aqui, que eu acabei de montar, eu tenho R$ 14.363 investido nesses 4 FIAGROS. Então o que eu consigo fazer aqui de cálculo para a gente ter uma ideia? Primeiro eu quero que vocês entendam aqui que, por exemplo, se eu pegar aqui o RZAG11, ó, eu comecei a receber dividendos em junho de 2022, tá vendo? Foi pouquinho. Ao longo do tempo eu fui comprando, fiz um montante e eu tenho hoje o total até o mês de julho de R$ 550 só de dividendos, tá? E o mesmo acontece com o DCRA11, eu recebi ele em julho de 2022, o primeiro dividendo, e o último dividendo agora de R$ 59,28 no mês de julho de 2023, ou seja, são ali um ano recebendo esses dividendos desses fundos imobiliários. Totalizou aqui de 528, e eu tenho aqui também o fundo imobiliário VGIA11. Eu tenho ele há pouquíssimo tempo, né? Eu comecei a receber dividendos aqui em fevereiro, depois março, abril, maio, junho. Julho ainda não contabilizou aqui, eu não recebi ainda o mês de julho, mas o que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 meses recebendo os proventos, e me gerou ali R$ 121. E também tenho o último aqui, o FGAA11. Eu tenho ali desde julho do ano passado até julho desse ano uma somatória de R$ 537,23. Então vocês veem aqui que os fundos agro que eu tenho não faz mais de um ano, tá? Então há pouco tempo que eu tenho. Então eu tenho um montante relacionado a eles há aproximadamente ali um ano, tá? E o que eu tenho aqui, quero compartilhar com vocês aqui também a quantidade de cotas, né, que a gente tem em cada um deles, para vocês terem uma noção. Então eu tenho ali 428 cotas do DCRA11, que é um fundo base 10, que a gente chama. FGAA11 eu tenho 385 cotas, ele está também na base 10. O VGIA11 é um fundo novo, né, que eu tenho em carteira, eu tenho 239 cotas, base 10 também. E o RZAG11, que também é base 10, eu tenho 449 cotas dele, tá?
Então vocês conseguem ter uma ideia ali que eu tenho um montante de R$ 14.363 e eu consigo os dividendos de acordo com para vocês ali embaixo, tá? Então eu fiz uma planilha aqui, eu quero compartilhar com vocês essa planilha, onde eu coloquei aqui algumas informações sobre os dividendos para vocês terem uma ideia, tá? Então o que eu tenho aqui? 14.363, eu tenho aqui o que cada fundo agro me pagou no último mês, que é o mês de julho, tá? Levei em consideração aqui, né, o mês de julho, teve um que não me pagou ainda, mas eu repeti aqui, se eu não me engano foi o VGA11, isso me deu um total de R$ 197,46 só em um mês, só de proventos em um mês, tá? Então é um valor bem interessante, tá? O valor que eu tenho aplicado ali de aproximadamente ali R$14.000, recebendo 197. Já paga bastante conta aqui da minha casa, né? Eu consigo pagar já a conta de internet e a conta de água aqui já com esse valor aqui, tá? E isso me gera uma porcentagem de lucro de 1,37%. Então eu tenho um retorno de 1,37% em cima do valor aplicado. Então, pessoal, quero que vocês entendam que o fundo agro, ele é considerado também um fundo de risco por ele ser um fundo também de papel, tá? Então o fundo agro, a grande maioria ali são fundos de papel. Então a gente sabe do risco, a gente sabe o que está acontecendo. Eu leio o relatório gerencial, vocês sabem disso, já mostrei para vocês aqui no canal. Tem alguns vídeos inclusive sobre eles, eu gostaria que vocês assistissem para vocês terem uma noção de como que a gente faz essa análise, essa busca, esse estudo, para vocês terem uma noção. E tá aí, pessoal, é muito bacana, né? É bem legal a gente receber esse valor aqui só de fundo agro. Eu dei uma parada por enquanto porque a minha meta era chegar a R$50 de dividendos de cada fundo imobiliário desse. O VGIA11 eu preciso aportar mais, mas se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhadinha aqui para ver qual é o valor que esse fundo está. Ele está 9,41, ó, dá para comprar, tá vendo? Então pode ser que a gente aporte mais um pouquinho aí nesse mês aqui de julho de 2023, a gente aporte um pouquinho mais aqui, já que ele está um pouco abaixo do nosso valor aqui de preço médio. Tá bom? Então, inclusive, esse é o valor menor que está tendo na minha carteira, né? 9,53, 9,91, então tá na hora de aportar também para poder dar uma equiparada e subir um pouquinho mais os dividendos, tá bom? Então, o que a gente tem de foco era R$50. O que aconteceu aqui foi que esse 59,28 foi que o fundo começou a pagar um pouco mais, né? O RZA11, RZA11, o DSRA11 pagaram um pouco mais. Só pode ver que o FG ele ainda está na média de 50. Então, tá legal, tá bacana, a gente tá gostando aqui. E como eu falei para vocês, né, as ações estão subindo, os fundos imobiliários estão subindo, a ideia também da taxa Selic ela começar a baixar, esses valores aqui de cota que vocês estão vendo vai começar a subir e aí vai ficar difícil para a gente comprar, tá? Então tem muita gente reclamando que o fundo imobiliário tá caro, mas vai ficar mais, tá? Vai ficar mais. Eu tô conseguindo comprar ele no preço legal porque eu comprei há 4 anos atrás algumas coisas. Então a ação estava muito cara, a cota estava muito cara. Então agora que ela está começando a subir de novo, mas para mim ainda está interessante, eu vou continuar comprando. Beleza? Então, pessoal, durante todo esse investimento que eu tenho feito nos fundos imobiliários de agro, eles me renderam um total aqui de R$ 1.736,99. Então é um valor bem interessante, é um valor bem considerável, sabendo aqui que eu tenho o valor recebido de cada FIAGRO, tá? Que a gente vem comprando ao longo do tempo, e ele me gerou um total aqui de R$ 1.736,99 ao longo desse um ano, né? Praticamente um ano que eu tenho investido em FIAGRO e esse valor é bem legal. Então a gente está bem contente aí. Então se a gente parar para pensar aqui, perceber que a gente está numa negativa, né? Os fundos imobiliários, no caso aqui o FIAGRO, ele está numa negativa na minha carteira, porém o que eu tenho recebido de dividendos ele supera o que eu tô de negativo na minha carteira. Então assim, para mim ainda é vantajoso, para a gente ainda é vantajoso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Eu não falei só de um fundo imobiliário, mas falei de 4 FIAGROs aqui específicos da minha carteira, onde eu compartilhei com vocês aqui a porcentagem de ganho que eu tenho investido nesses ativos de FIAGROs. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho, espero que vocês tenham gostado aqui das informações que eu tenho passado para vocês. Se você é novo no canal, se inscrevam por favor e deixe o seu like se você gostou do vídeo, deixe um comentário aqui embaixo também, vai ser bem legal a gente poder ler algumas coisas e conversar com vocês aí, beleza? Pessoal, forte abraço para vocês, bons aportes, bons trabalhos e bons dividendos no bolso, então até mais, tchau, tchau!